passar para um segundo problema, que na minha opinião é um problema muito legal, tá? Eu amo esse problema, tá bom? Que é o problema de adensamento, tá? Que é essa equação aqui, deixa eu só achar aqui essa equação aqui, ó, tá? Esta equação é conhecida como equação do calor, tá? E tem vários fenômenos, tá bom? Que são regidos por essa equação. No caso de geotecnia, é o problema de adensamento, tá certo? Que a gente vai resolver aqui, né? O problema que a gente estava resolvendo até agora é essa daqui, que é a equação de Laplace, tá certo? Esse problema aqui é um pouquinho mais restrito, tá? A equação de Laplace a gente resolve basicamente problemas de fluxo, né, saturado, tá bom? Fluxos não saturados já não é essa equação, a gente vai estudar fluxo não saturado usando elementos finitos, tá bom? Vamos lá para nossa, só para teoria hoje, né? A gente não vai avançar muito. E eu preciso que vocês olhem e decorem, entre aspas, né? Aqui pode decorar mesmo, eu não me importo, essas duas aproximações, né? Então, ó, se eu quiser calcular a derivada, né? Se eu quiser calcular a derivada no tempo de alguma coisa, né? Então, eu estou aqui querendo calcular a derivada no tempo desse cara aqui. O que é que eu faço? Eu faço o y neste ponto menos o y nesse ponto, dividido por esse tempo menos esse tempo. Tá bom? Se eu quiser calcular a segunda derivada, o que é que eu faço? Eu pego o y nesse ponto, menos duas vezes o y nesse ponto, mais o y nesse ponto, e divido por essa distância, ó, não é a distância toda, é essa distância ao quadrado. A derivação disso aí tem no PDF que eu mandei para vocês na aula passada. Qualquer coisa eu posso mandar novamente, tá bom? Então vamos lá para a nossa equação, tá? A equação do adensamento ela é um pouquinho mais complicada, por quê? Porque ela é um problema que a gente precisa conhecer a condição inicial. Então, olha só a diferença, né? Imagina que a gente está analisando essa batata aqui, né? Essa batata é o nosso domínio, né? Aí eu tenho que dentro dessa batata, a equação que rege o problema, né? Vai ser essa aqui que eu vou escrever agora, a segunda derivada da poropressão em relação à posição, né? Vezes uma constante, primeira derivada da poropressão em relação ao tempo, né? Então, além, né, de conhecer a condição inicial, tá certo? Eu preciso conhecer as condições de contorno que a gente já estava conhecendo. Aí, pessoal, ó, uma dica. Toda vez que vocês tiverem um problema que tem derivada no tempo, sempre, se um problema tiver derivada no tempo, tá? Ele precisa de uma condição inicial, tá bom? Essa condição inicial, quando a gente estiver estudando o método dos elementos finitos, ela fica mais clara para vocês, tá? Vocês vão ver que ela vai ficar bem mais clara. E o que que a gente quer saber? A gente quer saber como é que essa coisa evolui, entender? Como é que essa coisa evolui. Então, imagina o seguinte, ó, imagina que você tá, né? O nosso problema é muito parecido com o problema de uma bexiga, tá bom? Então, imagina que você está aqui com a bexiga, né? Vou tentar fazer aqui uma bexiga, né? Essa bexiga tem uma pressão, tá certo? A bexiga não sai água aqui pelo buracão da bexiga, né? Pela boca da bexiga. E o que é a única coisa que a gente tem aqui, deixa eu só trocar aqui a cor. A única coisa que é permitida nessa bexiga é sair água por um furo, água não, pode ser água também, fluido por um furo, né? O que que eu estou querendo avaliar? Eu estou querendo avaliar o que acontece com a bexiga ao longo do tempo, né? Então, o que eu estou querendo ver é o tanto que a bexiga vai diminuir de volume depois de um determinado tempo. E a gente sabe que quanto maior a pressão, mais ar sai da bexiga, né? Então, quanto maior a pressão, mais ar sai, então mais rápido vai diminuir. E quando a bexiga já estiver bem vazia, né? É capaz de nem conseguir mais sair ar. Então, fica um resíduozinho de ar lá que eu não consigo tirar. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de problema. Ai, que droga. Fiz caca aqui, peraí. Fiz caca. Não queria, não devia ter feito isso. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de problema,
em que a gente tem a evolução da coisa no tempo, tá bom? Vamos imaginar como é que é isso aqui, ó. Então, no meu problema inicial, né, eu tenho uma pressão inicial. Pressão aqui eu estou chamando de U, mas geralmente eu chamo de P, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma pressão, né, inicial. Por onde é que eu deixo a água sair? Eu deixo a água sair aqui por cima e aqui por baixo. E se eu esperar o tempo passar, ou seja, se eu medir a evolução no tempo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que esta pressão, né, vai variar em todos os pontos do meu, tá certo? Do meu, digamos assim, do meu corpo, tá bom? Como eu falei para vocês, se você quiser imaginar, isso aqui, por exemplo, pode ser também o problema de condução de calor, de propagação de um contaminante, tá bom? Para o pessoal de ambiental, ó, você imagina o seguinte, imagina que você não tem nenhum, tá? Que a concentração é zero e que você colocou um contaminante aqui, ó. Tá certo? Aí esse contaminante vai se propagar nessa direção, né? E obviamente que a contaminação não vai ser a mesma, né? Aqui vai estar muito mais contaminado, enquanto que aqui a contaminação vai estar baixa. Tá bom? Esses dois problemas são exatamente iguais, a única coisa que muda é a interpretação física, tá? Vamos só dar uma analisada, né? Aqui tá a resposta. Vamos só dar uma analisada, antes de eu vir aqui, vamos dar uma analisada na matemática, né? Vamos analisar aqui a matemática da coisa. Pessoal, engenheiro é aplicar física, química, biologia e matemática em problemas técnicos. Engenheiro não é mestre de obra, engenheiro não é técnico de laboratório da CAESB. Engenheiro é um cara que aplica matemática, física, química e biologia a problemas tecnológicos, tá bom? Então, vamos dar uma analisada aqui na nossa equação, né? Vamos pegar aqui a derivada do U em relação ao espaço, tá certo? Né? Multiplicado aqui pela igual a derivada do U em relação ao tempo. O que significa cada um desses dois termos, né? Vamos dar uma pensada aqui, ó. Isso aqui, pessoal, se você parar para pensar, isso aqui me diz que se eu estiver olhando, o X aqui não é o eixo X, é só a posição, tá? Isso aqui me diz que se eu estiver olhando, né, ao longo aqui da geometria, ou seja, se eu estiver olhando aqui ao longo da posição, este termo aqui, ó, me diz o seguinte, que eu não vou ter dois pontos iguais. Ó. Se esse ponto aqui, se o U aqui, né, nessa posição Y, né, eu vou colocar aqui o U aqui embaixo. Aqui é o valor da minha variável U que eu estou avaliando, né? Ó, se esse U aqui foi igual a esse U aqui, que 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 foi igual a esse U aqui, qual é a conclusão da gente? A conclusão é que a derivada é igual a zero. Se a primeira derivada é igual a zero, por que a segunda derivada vai ser diferente de zero? Hã? Então, esse termo aqui, ele me diz que ao longo da profundidade x ou y, né? Eu coloquei aqui x ou y, eu vou ter uma coisa que vai mudar. Então, isso aqui, ó, esse termo, deixa eu puxar ele para cá, ele indica uma variação no espaço para um determinado tempo. Então, se eu tirar uma foto assim, ó, congelei o tempo e der uma olhada, o que esse termo aqui está me dizendo, né? Que se eu olhar a variável U ao longo da profundidade,
né? Se eu olhar a variável u ao longo da profundidade, ela não deverá ser constante, ela deve sofrer alguma mudança, tá bom? Ela pode ser uma coisa assim, né? Ela pode fazer uma coisa assim, ela só não é constante. Todo mundo concorda com isso? Então, este termo aqui me indica que eu tenho uma variável, uma variação no espaço. Posso ficar tranquilo sobre isso? Vou fingir que Sim. que o silêncio é sim, né? Agora vamos olhar o segundo termo, tá? Vamos olhar aqui, eu vou botar y mesmo, que é para... Certo? Vamos colocar y, tá bom? Opa. O que que significa este termo aqui, ó? Este termo, pessoal, se a gente fizer aquele mesmo gráfico, ó, se a gente fizer esse mesmo gráfico, colocando aqui a variável y e aqui a nossa variável u, aí eu vou fazer o desenho de vermelho, tá certo? Do tempo, isso aqui é o u, a variável u, tá certo? Ao longo do y, quando o tempo t1, né? Tempo é igual a 1 segundo, tá bom? Aí eu vou fazer de verde, tá certo? De verde, eu vou fazer a distribuição do U ao longo da profundidade Y, quando o tempo é igual a 10 segundos. O que que significa isso, pessoal? Olha, presta atenção. Aqui eu tenho um valor de U, aqui eu tenho um valor de U. Se eu dividir esse U1 por esse U2, o que que significa? Que o 2 menos o 1 dividido por ΔT é diferente de zero, concordam? Como é diferente de zero, o que que significa? Significa que o meu U2 vai ser igual ao U1 mais uma variação. Que variação é essa? É exatamente essa derivada que eu estou representando ali, vezes o ΔT. O que que significa este termo? Que o U está evoluindo no tempo, pessoal. Eu estou botando aqui para a esquerda, mas podia ser para a direita também, tá bom? Se fosse o problema lá de contaminação, o contaminante estava subindo. Entenderam, então, o que que significa os dois termos da equação? Um deles significa que eu estou tendo uma variação no espaço. O outro, que eu estou tendo uma variação temporal, ou seja, de um tempo para o outro, a minha variável muda. Então, o que que essa equação me diz? Que eu vou ter variação no espaço e no tempo, tá bom? Então, essa equação aqui é bem mais legal do que a outra. Como é que a gente faz para resolvê-la? Vamos lá. Olha só o que que eu fiz aqui, hein? O que que eu fiz aqui foi, primeiro, coloquei aqui o espaço. Tá todo mundo vendo o que que é espaço? O Y representa o espaço, ok? Aqui, meninos, eu estou colocando o tempo, tá certo? Então, eu vou representar o meu domínio do espaço versus o tempo. Aí, presta atenção, vou voltar aqui alguns slides. Aqui eu não tinha espaço e tempo, aqui eu tinha espaço e espaço. Aqui era x espaço e aqui era x, y espaço. Então, quando a gente estava resolvendo o problema de Laplace, a gente estava resolvendo espaço, espaço. Por quê? Porque as minhas variáveis, né, as minhas derivadas, tá certo? Eram simplesmente no espaço. Eu não tinha tempo. Agora eu tenho o tempo.
Concordam comigo? Posso continuar? Então, a minha discretização vai ser primeiro no espaço. Estão vendo? Eu estou colocando aqui as células no espaço. Tá claro, meus amigos? Posso continuar? Sim. Então, cada Pode. célula do Excel aqui, ó, cada célula do Excel, quando eu caminhar na vertical, né, eu estou caminhando no espaço. Vamos dar uma olhada nessa célula aqui, ó. Ó, presta atenção. Se eu quiser calcular, tá bom? A derivada, a segunda derivada do u em relação ao y, né? Neste caso aqui. Aí eu vou chamar aqui de 1, 2, 3, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Olha só. Se vocês voltarem para aquela figurinha que tem lá o tempo, ó como é que é, ó. É 1, 2, 3. É y1 menos 2 vezes y2 mais y3, certo? Dividido por delta I, delta t, né? Nesse caso aqui é delta t. No nosso caso lá vai ser delta x, tá bom? Ao quadrado. Isso aqui é um conceito que a gente já viu. Professor, eu não entendi como é que chegou nessa fórmula. Então, eu tenho que repetir isso aqui. Mas se você decorar isso aqui, ó, tá bom? Se você decorar e assumir que é verdade, olha o que é que eu vou fazer. É o 1 nessa célula menos 2 vezes o 2, que é essa célula, mais o 3 dividido por o meu ΔY aqui, né? Que é a distância que eu estou percorrendo ao quadrado. Tá bom? Pronto, acabou. E se eu quiser calcular nessa célula aqui? Vamos supor que aqui seja 4, 5, 6. Estou querendo calcular nessa célula aqui. Como é que vai ser? Vai ser y4 menos 2 vezes o 5 mais o 6 dividido por ΔY ao quadrado. Aí, daqui, vocês já vão saber de cara que em algum ponto eu tenho que conhecer. Por quê? Se eu conhecer aqui onde eu estou pintando, com esse valor aqui, eu ajudo a calcular esse. Com esse valor aqui, eu ajudo a calcular esse. Com esse valor aqui, eu ajudo a calcular esse. E aí eu vou fazendo aquele processo interativo que vai e volta. Tá claro, meus amores? Posso continuar? Vou continuar. Ai. Espera aí que eu vou ter que apagar tudo. Só um pouquinho. Perdi aqui a caneta. Tá bom? É a parte ruim de não ter uma interação boa entre a plataforma que eu estou usando para riscar e o Excel, né? Ele não... Aí, meninos, olhem só que interessante, né? Pronto. Eu já sei como é que eu faço para calcular a derivada do y. Vou colocar aqui do lado, ó, né? Vou fazer só um aqui. Né? Eu tinha feito várias. Então, por exemplo, se eu quiser calcular aqui 1, 2, 3, né? Eu vou colocar aqui, ó, que do lado de cá seria o 1, né? Eu tô fazendo o cálculo desse cara aqui, ó. Tá certo? O 1 mais, tá certo? O 3 menos 2 vezes o 2, tudo isso dividido por delta y. Do outro lado da equação, eu tenho a derivada no t. Preste atenção que aqui, ó, é o t1, aqui é o t2, aqui é o t3, aqui é o t4, aqui é o t5, etc. Tá bom? Como é que eu faço para calcular? É só fazer aqui, ó. Vou até trocar de cor. Tá bom? Vou trocar de cor para ficar mais claro
Primeiro eu vou apagar. Vou trocar de cor, vou colocar aqui vermelho, tá bom? Para eu calcular a derivada temporal, olha como é que eu faço, ó. Eu vou pegar nesse ponto aqui, que eu vou chamar agora de π, e aqui eu vou chamar de i 2i. Como é que vai ser? Vai ser o 2, né? Porque é no tempo, menos o 1 dividido por delta t. Vocês estão vendo que esse U2 aqui, ele é o mesmo U1, né? Ele aparece duas vezes na equação. Estão vendo que eu consegui isolar ele? Estão vendo? E aí eu vou poder manipular e fazer os cálculos, né? Baseado na derivada espacial e na derivada temporal. E basicamente, meus amores, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, aqui eu calculo a derivada temporal. Aqui, desculpa. Aqui não é mais derivada temporal, daqui a pouco aparece. Esse tempo aqui, ó, que eu estava manipulando, ele é o tempo t igual a zero. Ou seja, para o tempo t igual a zero, eu vou conhecer o valor do u. Então, por exemplo, quando a gente estiver fazendo um problema, por exemplo, de contaminação, eu vou dizer que, por exemplo, a contaminação aqui em todos os pontos é zero, né? Em todos os pontos aqui, o contaminante é zero, tá bom? Ou, no nosso caso, que vai ser o caso que a gente vai resolver, a poropressão é um valor qualquer. Além disso, aqui, ó, eu vou colocar uma fonte de contaminante, se for problema de contaminante, ou vou colocar que a pressão é livre, né? E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é exatamente aquilo que eu tinha feito. A gente vai fazer uma discretização espacial e uma discretização temporal. Quando vocês tiverem, quem for para essa área de métodos numéricos, tá? Ó, vou dar um conselho aqui, vou abrir um parênteses. Eu recomendo que quem puder se especialize em métodos numéricos. É o futuro, tá? Tá bom? Vocês vão ouvir muito falar em explícito e implícito. Eu vou explicar isso para vocês na próxima aula. Hoje não daria mais tempo, tá bom? Na quarta-feira eu explico. Mas vocês estão vendo que o que a gente vai fazer é basicamente discretizar no tempo, calcular a derivada no tempo. Isso aqui não é derivada no tempo? Né? Ó, derivada no tempo aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é derivada no espaço. Tá certo? Segunda derivada no espaço. Tudo bem? Pronto, feito isso, a gente vai, né, para a planilha do Excel. Próxima aula a gente vai fazer isso aqui, tá bom? E olha só que legal. Isso aqui, pessoal, essa linha aqui, ó, é a solução analítica, porque esse problema tem solução analítica. Quem for fazer mestrado em geotecnia vai estudar isso comigo. E os pontinhos são a solução numérica. Olha o quanto que a solução numérica é boa comparado com a solução analítica. Tá vendo? Então, assim, é um problema muito, muito interessante de ser feito, tá? E aí, na próxima aula, nós continuamos. Se não tiverem mais dúvidas, eu vou parar por aqui. Tá bom?